Por cerca de 3 horas, o presidente da República abordou os mais variados temas durante a entrevista no programa Pânico. Ao chegar nos estúdios da Jovem Pan News, visitou a redação e falou sobre a expectativa da conversa. Um bate-papo, né? Vai receber perguntas sérias, com toda certeza. Deve ter um pouco de humor também, para dar uma descontraída. Mostrar o que nós fizemos, as nossas propostas e o que está em jogo no Brasil. E muito foi falado. Ele disparou e disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva só está fora da cadeia por uma reinterpretação da lei. Lula saiu da cadeia por uma reinterpretação da segunda instância. E dentro da cadeia tinha 3 condenações, não poderia ser candidato. E daí o Fachin, que sacou a questão do CEP, né? Ela devia ser julgada lá em Brasília e não em Curitiba. E daí foram anuladas essas condenações, ele voltou para a primeira instância, em Brasília. Algumas das coisas que ele era acusado já tinha o prazo prescricional, ou seja, não vale mais, até pela idade dele também, que ajudou a aumentar esse prazo. Sobre a fala de Lula de que Bolsonaro não fez nada ao agronegócio, ele rebateu e indicou que houve uma drástica queda no número de invasões. Se começar lá atrás, com o Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de governo dele, tivemos em média uma invasão de terra por dia. Nosso governo passou a ser 4 por ano. A diferença começa por aí. O que nós fizemos pelo agro? Fizemos também pela população de maneira geral, com questão da arma de fogo. A arma de fogo é seu legítimo direito à defesa. Facilitamos por decreto e portarias a posse e porte de arma de fogo. Bolsonaro voltou a questionar as urnas eletrônicas e comentou o fato do eleitor ser obrigado a deixar o telefone celular com o mesário antes de entrar na cabine de votação. O que eu mais recebi em 2018 pequenos vídeos de pessoas pelo Brasil todo que iam votar e ia apertar lá o 17 e não saía. Já dava encerrado, aparecia lá o 13, o Haddad ali, e encerrava a votação. Eles querem evitar isso daí. Será que não conseguiram sanar isso, ou isso existe propositalmente para tentar mexer no número da votação no final? O líder da nação deu a entender que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, interfere na Polícia Federal. Esse ministro, ele escala o seu delegado da Polícia Federal. Tá? E ele determina que faça isso ou aquilo. E quando o delegado, por ordem dele, pede, por exemplo, a busca e apreensão, e ele assina embaixo, ele fala: a Polícia Federal. Não é a Polícia Federal. Não é a Polícia Federal. E ponto final. É ele que quer fazer isso aí. É uma interferência buscando atingir seus objetivos, que, no meu entender, é o poder. O candidato à reeleição destacou o relacionamento com o Centrão. Não tem como você não governar seus partidos de centro. São mais ou menos 300 votos, de um total de 513, você não aprova absolutamente nada lá. O presidente da República enfatizou as mudanças políticas nos últimos anos e algumas turbulências em relacionamentos. Ele não deixou de citar o ex-ministro da Justiça, hoje seu desafeto, Sérgio Moro. Eu acho que subiu na cabeça do Moro o poder. Ele queria uma indicação para o Supremo, jamais passaria nossa batia no Supremo, tá? E estava na cabeça dele disputar a presidência um dia. Se ele tivesse mantido numa boa comigo, ele poderia ser meu vice agora, sem problema nenhum. Ele se diz perseguido e que, se não fossem algumas decisões do STF, o Brasil poderia estar ainda melhor. Tanta coisa tem para resolver. Se esse cidadão aí do Supremo não atrapalhasse, como a gente estaria bem. Estamos no 3º decreto, redução de IPI. 2 ele já caneteou contrário. E é o tempo todo assim, importunando, infernizando a minha vida. Não sei o que tem. Ao término da entrevista, Bolsonaro foi cercado por uma multidão que o aguardava e fez um balanço sobre sua participação. Acho que foi positiva, foram 3 horas. A pessoa perguntou tudo, teve descontração também. Então a gente fica feliz de poder estar dando uma satisfação à sociedade que fizemos ao longo de 3 anos e meio. E o que pretendemos fazer, caso seja essa a vontade do povo aí, me reconduzir à presidência.
Jair Bolsonaro ainda participou de um encontro na Associação Comercial de São Paulo, da gravação de um podcast e da festa do peão boiadeiro em Barretos, no interior do estado. Bom, Cristiano, o ministro Alexandre de Moraes incomoda realmente muito o presidente Bolsonaro e ele deixa isso bastante claro. Só que o ministro é, inclusive, presidente do TSE esse ano, né? Como será que vai se dar até outubro toda essa situação, esse relacionamento dificultoso? O presidente diz que Moraes age com interesse no poder, não nas leis e exclusivamente na Constituição. Olha, Adriana, quando a pessoa se coloca à disposição de exercer um cargo público, ainda mais um cargo como presidente da República, a pessoa tem que ter claro que ela não pode escolher com quem ela dialoga. Na verdade, quem escolhe as pessoas com quem ela vai dialogar é o povo, elegendo 513 deputados federais, 81 senadores, as instituições republicanas constitucionais do nosso país, que estabelece uma estrutura do judiciário, dos tribunais de contas, dos órgãos de controle, de fiscalização. É papel de todo mundo que se coloca nessa posição de ir para a vida pública, saber que tem que dialogar com essas pessoas e saber que deve respeitar as instituições. Por mais que o presidente Bolsonaro tenha diferenças com o ministro Alexandre de Moraes, eu vejo que não é adequado um presidente da República, por vezes, afrontar o ministro do Supremo, o ministro do Tribunal Eleitoral, como ele disse, por exemplo, na entrevista de ontem, dizendo, num determinado momento, que ordem absurda não se cumpra. Não, ordem judicial se cumpre. Ordem judicial, ela deve ser cumprida e, evidentemente, uma vez discordando, deve-se recorrer da ordem judicial. Então, esse tipo de situação, esse tipo de fala que eu entendo que, por vezes, o presidente Bolsonaro, ele escorrega demais nesse sentido. É importante que, mesmo havendo discordância, que as bases sólidas da nossa Constituição, elas estejam intactas. Isso é importante para o nosso país. Perfeito. Agora seguimos com a análise de Roberto Mota. Mota, claro, se você quiser tratar de alguma questão que envolva o conteúdo da fala de Jair Bolsonaro no programa Pânico, mas eu também queria trazer uma questão, porque enquanto o Lula tem participado pouco de programas de televisão, Jair Bolsonaro se apresenta como um candidato muito mais assíduo, especialmente na TV. Além da participação no programa Pânico, ontem ele concedeu entrevista a um podcast especializado em fisiculturismo, ou seja, muito nichado, né, para os adeptos de academias. Essa não deixa de ser uma tática para virar votos, como se diz no jargão eleitoral? Não há dúvida, Daniel. Agora, eu queria endereçar o comentário que o Cristiano fez, porque a posição do presidente Bolsonaro não tem nada a ver com recusa em dialogar com quem quer que seja. O que o presidente Bolsonaro está apontando é a mesma coisa que inúmeras outras autoridades e juristas já apontaram, inclusive o jurista Ives Gandra Martins, que vem aqui com frequência, que é a tomada de posições políticas por autoridades que não deveriam ser políticos. Eles não foram eleitos, não tiveram voto do povo. Eles deveriam se manifestar apenas nos autos. No entanto, participam de eventos no exterior, vou lembrar só um evento cujo título era Como Tirar o Presidente do Poder. Vou lembrar uma outra declaração de uma outra autoridade que disse em Portugal que no Brasil já estava valendo o semipresidencialismo. Vou lembrar um outro caso de uma outra autoridade em cujas atribuições constitucionais não está o relacionamento com países estrangeiros e convocou embaixadores estrangeiros para falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu acredito que é isso que o presidente Bolsonaro se refere. O Estado de Direito, ele exige que cada poder da República se restrinja às atribuições que lhes são atribuídas pela Constituição. Por último, eu vou lembrar aqui uma declaração da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, há pouco mais de uma semana, que disse que o sistema acusatório do Brasil estava sendo violado por uma razão que o presidente Bolsonaro explicou nessa entrevista. Alguns setores do judiciário estão dispensando a atuação do Ministério Público. Esses setores do judiciário estão eles mesmos
invocando a polícia, comandando investigações. Inclusive, a vice-procuradora-geral da República disse num documento oficial que ia desconsiderar as provas levantadas nessas diligências, porque não cabia à autoridade judicial comandar essas evidências. Então, eu acho que diante disso, a gente achar que o problema do presidente Bolsonaro, que existe um problema de diálogo do presidente Bolsonaro, é não entender o que está acontecendo no Brasil.